Bom dia, meus queridos e amigos e irmãos em Cristo, os nossos irmãos e amigos que nos assistem cada manhã. Que bom, que prazer nós podermos, nesta manhã de segunda-feira, estarmos aqui para mais uma meditação. Nós queremos agradecer a Deus por nos despertar mais um dia que o Senhor nos concede vida. Vamos orar para nós meditarmos. Bondoso e eterno Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos e louvamos pela tua misericórdia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por nos despertar, obrigado pelos teus anjos que nos guardaram. E também queremos agradecer pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Dá-nos entendimento da mesma. Em nome de Jesus te agradecemos e louvamos. Amém. Prezado, o nosso tema de hoje fala-nos sobre o poder da palavra. Sabemos que para manter a constante comunhão com Deus, há algumas ações fundamentais a realizar ao longo do dia. Isto é, ler a palavra de Deus, orar, confiar, obedecer o que foi escrito ou o que está escrito, perseverar e fixar os olhos em Jesus. São algumas coisas importantíssimas que devemos manter diariamente. É pela leitura da palavra que escutamos a voz de Deus, percebemos o seu plano de redenção e recebemos o poder da sua graça para respondermos ao convite divino. Nem sempre valorizamos o poder da palavra de Deus. Isto é tão certo, que muitas vezes lemos, mas não praticamos. Muitas vezes ignoramos não ler, negligenciamos não ler. E eu, às vezes, fico tão admirado como há, às vezes, crentes que não estudam as lições da escola sabatina, ou, às vezes, passam uma semana sem ler a Bíblia, porque a corrida da vida parece ser mais importante do que aquilo que é vida. Lembra, certa vez Jesus disse, quando ele estava sendo tentado pelo diabo a fazer o milagre de transformar pedras em pães, ele foi bem claro em dizer que o homem não vive só do pão, mas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é muito mais do que alimento. Veja essa história aqui. Certo dia um homem embriagado, ao entrar numa igreja, ouviu o pastor dizer, João 3,16. Olhando ao redor, espantado e chocado por ser conhecido, procurou recuperar o controle. Aproximou-se do pastor e disse, é verdade, João sou eu. Casei 3 vezes e tenho 16 filhos. Como é que me reconheceu quando entrei? E o pastor leu o texto. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou a seu Filho único, para que todo que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E o homem emocionado concluiu, agora acredito que Deus me está a chamar. Amigos, que coisa extraordinária, né? Embora embriagado, isso não quer dizer que o texto aqui, ou a história aqui, está a dar vazão a que as pessoas se embriaguem para ouvir o chamado de Deus. Mas esta é a realidade. Deus nunca desistiu de chamar o ser humano. Todos os seres humanos, cada ser humano, a ti e a mim também, por todos os meios. Desde o início da crise no Éden, Deus pergunta, onde estás? Ele nunca mudou de planos ou de atitude. Não foi para condenar o mundo que Deus enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que João 3,17 conclui. O João, aquele senhor da história, apesar da sua embriaguez, soube escutar o apelo de Deus. Curiosamente, ele foi atraído apenas pelo enunciado do texto. Ele nem sabia que o texto bíblico original era contínuo, sem divisões, e que a divisão do texto sagrado em capítulos e versículos não consta nos manuscritos originais. Desconhecia que a divisão em capítulos e versículos foi um processo cômodo e prático executado pela necessidade de encontrar e citar os textos preditos. Também ignorava que os capítulos foram introduzidos por Stephen Langton no século XIII e os versículos por Robert Steny no século XVI. O importante para o João,
o Senhor da história, né? O importante para ele é que ele sentiu-se interpelado ao escutar João 3,16. Esta foi a maneira pela qual Deus, apesar de algo que não foi inspirado, porque a questão de capítulos e versículos não foi da inspiração, mas é algo que Deus proporcionou para que nós pudéssemos hoje ter a Bíblia desta forma. Este enunciado, sem ser revelado ou inspirado, teve poder para atrair. Depois, ao escutar a leitura do texto sagrado, revelado e inspirado pelo Espírito Santo, João rendeu-se ao poder da palavra real, respondendo ao chamado de Deus. Então, meus amigos, a questão atual é, qualquer que seja a crise que estejamos a viver, desde o início deste ano 2022, ou antes, será que já nos rendemos ao poder da palavra do Pai na nossa preparação para a nova terra? Ou temos adiado? Ou temos negligenciado até o dia de hoje? Este ano nós começamos com esta meditação poderosa, sempre nos apelando a buscar a palavra, buscar o poder do Espírito Santo, a orarmos, a buscarmos intimidade com Jesus. Será que nós estamos fazendo isso ou estamos continuando a negligenciar e a rejeitar esta palavra? Meus amigos, agora é o momento de ir ao Salvador. Os dias estão correndo velozes, os acontecimentos ao nosso redor nos indicam claramente que, brevemente, os maiores acontecimentos hão de ocorrer e que apanharão muitos de surpresa sem estarem preparados para a volta de Jesus, porque estão trocando as coroas eternas pela coroa da terra. Estão trocando a glória do céu pela glória desta terra. Agora é o momento, enquanto ainda resta-nos um pouquinho de tempo. Eu quero convidar-te esta manhã a orar e suplicar a Deus que o Senhor te ajude a consagrar tempo para estudo da palavra de Deus e ouvir a vontade do Pai e submeter a tua vontade à do Pai. Vamos orar? Pai querido, acabamos de ouvir a tua palavra. Apenas a citação do texto João 3,16 já foi suficiente para atrair um coração que estava no mundo imerso da embriaguez e com muitos problemas da família. Se o Senhor, por meio deste método, atraiu o coração deste Senhor, João, quantos corações que estão despedaçados e que não poderão ser alcançados se derem ouvido à tua voz? Por isso te suplicamos, ó Pai, aqui estamos perante ti, que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre nós. E também nos habilite a levar esta mensagem de esperança aos outros que não conhecem. Muitos, como João, estão embriagados pela Babilônia deste mundo, pelo vinho que a Babilônia tem dado. E precisam de ouvir de que Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvar a todos. Não permita que o inimigo nos desvie do teu caminho. Fique conosco e dirija-nos hoje passo a passo. E o teu Espírito possa estar sempre nos lembrando que devemos buscar a ti de todo o nosso coração. Agradecemos e louvamos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã, terça-feira, estaremos de volta com mais uma meditação. Não esqueça de partilhar os nossos vídeos. Faça partilha quanto puder. Envie para todos os teus familiares, teus amigos e dê um like aos nossos vídeos para que o nosso canal possa progredir e muitos possam conhecer a palavra do Senhor. Um grande abraço. Nos encontramos. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.